O espaço que se segue é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. USAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. USAC Magazine. Ora viva, muito bom dia, no ar e consigo mais uma edição do USAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Este programa conta com a produção e realização da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, assistência de produção de Domil de Lumbuicico e coordenação editorial de Joel Costa e Arlindo Macedo. Eu sou Alice da Cruz e será um enorme prazer estar consigo até às 11 horas. Agora 10 horas e 1 minuto, saiba que é nesta sexta-feira que a USAC organiza mais uma edição do First Friday Club, evento de convívio social entre executivos, que terá como convidado o presidente da Bolsa de Divisa e Valores de Angola, Bodiva, Dr. António Furtado, que vai dissertar sobre o tema Bolsa de Dívida e Valores de Angola e as soluções para que as empresas se financiem. O evento vai decorrer numa zona adjacente ao restaurante Jango Veleiro, portanto não perca. Para mais informações basta ligar para os números 934 59 30 31 e 915 39 84 08. Repito, 934 39 59 30 31 e 915 39 84 08. Agora 10 horas e mais 2 minutos, vai acompanhar já a seguir o debate sobre o impacto da atual situação macroeconómica do país para as atividades das empresas que operam em Angola. Participam do debate o presidente da AIA, Associação Industrial de Angola, José Severino, o economista Carlos Rosado, o diretor-geral da Operatec, Alberto Figueiredo, e o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho. O debate é conduzido pelo jornalista Joel Costa. USAC Magazine. Linha direta. Ora viva, muito bom dia, ouvintes do USAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Cá estamos uma vez mais para levar até aos nossos ouvintes as informações importantes sobre o universo empresarial angolano com exposição aos Estados Unidos, ou que não tenham, mas que direta ou indiretamente necessitem de alguma informação. A Câmara de Comércio, como sabem, é uma instituição que visa a promoção de Angola nos Estados Unidos, bem como a promoção dos Estados Unidos em Angola. E, essencialmente, foca-se nas relações comerciais e é sobre isso que vamos falar, sobre como estão as nossas empresas em Angola, as empresas que operam em Angola, a atravessar a atual situação macroeconómica que se está a viver no país, que impacto estará a ter sobre as empresas. Vamos falar sobre isso com muitos dos nossos convidados. Vou começar por apresentar os nossos convidados para o debate de hoje. Começar pelo Sr. José Severino, presidente da AIA. Muito bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer. Também connosco o economista Carlos Rosado de Carvalho. Muito bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Joel. Bom dia, amigos do painel. Bom dia, ouvintes. Também connosco está Alberto Figueiredo, membro da Câmara de Comércio e diretor-geral da Operatec, uma empresa que faz parte do Conselho de Administração da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola, e que junta-se a nós para falar sobre esse tema importantíssimo sobre a nossa economia. Muito bom dia, Alberto Figueiredo, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Sim, bom dia, Joel. Bom dia aos convidados, ouvintes da Rádio LAC, e obrigado pelo convite. Também connosco está o diretor executivo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola, Sr. Pedro Godinho. Muito bom dia, Pedro Godinho, e bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes da Rádio LAC. Bom dia, caros colegas do painel. Vamos começar o debate. Como expliquei, o debate é sobre o impacto da atual situação económica para as empresas a operar em Angola. Primeiro, um resumo, dizer que já é de conhecimento geral que houve uma redução do preço de petróleo para mais de 50%.
A economia angolana é dependente, mais de 90% das exportações. O petróleo representa cerca de 90% das exportações do país e é a principal fonte de divisas para o país. Naturalmente, as divisas ajudam-nos a fazer os pagamentos ao exterior e estamos a viver uma situação de escassez ou dificuldade de acesso às divisas. E, naturalmente, o Estado teve que rever o Orçamento Geral do Estado, o que tem impacto sobre a vida das empresas, uma medida por muitos vista como bem-vinda e que, naturalmente, sempre que há uma situação, isso tem que ser feito e não há nada a questionar. Entretanto, também dizer que o próprio Estado teve que recorrer a empréstimos ao exterior do país. As empresas, sabemos alguma coisa sobre as empresas? Como é que eles estão a virar nesse cenário? Vai saber hoje ouvindo o nosso programa. Vamos começar primeiro por solicitar ao diretor executivo da Câmara de Comércio para mostrar-nos aquele que é o posicionamento da Câmara, como é que a Câmara tem encarado a atual situação macroeconómica do país e que impacto tem tido este cenário para as empresas que fazem parte da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Naturalmente, como a expressão habitual que temos estado a ouvir é crise, e quando há crise todo mundo sofre, naturalmente, não é sem exceção. É certo que é mais uma fase que atravessamos. Em relação ao preço do petróleo, isso tem sido cíclico, não é novidade nenhuma. Tivemos exatamente a ocorrência no início dos anos 80, 81, 82. Voltamos a ter essa crise nos anos 90. 2008, há mais ou menos 7 anos atrás, voltamos a ter, exatamente por altura de julho, quando o petróleo estava cotado a $147 o barril. Mas é um facto que, ao longo dessas crises, Angola não sofreu tanto quanto agora. Provavelmente por causa da combinação de uma série de fatores que na altura foram contornados e que neste momento não têm sido capazes de o fazer. Isso faz com que as pessoas, a comunidade empresarial sinta e vive a crise de forma muito mais profunda e mais acentuada. O Joel mencionou a questão da dependência do petróleo, falou também da necessidade de obtenção de divisas. Sabemos que numa fase em que se vive uma redução da captação de divisas, o que se poderia fazer, naturalmente, era reduzir ou balancear as necessidades de acordo com a realidade atual. E há aí determinados pontos onde Angola poderia, naturalmente, ter focalizado a sua atenção e que nos permitiria, pelo menos, evitar o sufoco que neste momento vivemos. E eu posso citar um exemplo muito simples, que é o exemplo dos combustíveis. Ouvimos todos os dias, no passado e muito recentemente, que deveria reduzir ou eliminar a subvenção. Todo mundo falou da subvenção e chegou-se à conclusão que o país queima qualquer coisa como $8 bilhões ano na importação do combustível. Mas atentamente segui e não consegui entender e não consegui aperceber-me de alguma intervenção que fizesse uma análise real, analisando as causas e nunca os efeitos. Porque numa situação atual, Angola produz neste momento 1,7, 1,8 milhões de barris dia. Pois bem, há 60 anos atrás, quando Angola somente produzia a volta de 30 mil barris, foi construída uma refinaria com capacidade de refinar 37 mil barris. Naquela altura, o parque automóvel em Angola não era tão intenso. Pois bem, envolvidos 60 anos, é a refinaria da Petrangola, conhecemos todos nós, a FINA. Nesta altura, todo o produto refinado, todo o combustível que era consumido em Angola, era produzido localmente. Pois bem, por essa razão, nós podemos ver que, envolvido 40 anos de independência e saltando dos 30 mil para 1,8, 1,7, por essa altura devíamos ter exatamente equacionado essa questão dos combustíveis. E, naturalmente, se o nosso petróleo fosse refinado e tratado aqui, não teríamos necessidade de importar. Então, esses $8 bilhões que ouvimos todos os dias, naturalmente, serviriam para outros fins. Número 1. Número 2. Naturalmente, o combustível estaria a ser comercializado a um preço mais acessível para todos nós. Nesse momento, o combustível já está à volta de $1 o litro de combustível. Portanto, é somente para citar, e há exemplos que naturalmente poderíamos citar aqui e continuar, mas, como digo, como resposta é a crise. Mas é nessa fase na fase de crise que tomam-se as melhores decisões
E vamos esperar que essa crise, pelo menos, nos traga algumas lições. E, naturalmente, finalizando o meu raciocínio, o que acontece hoje em Angola é: Angola produz o petróleo, recorre exatamente a um petroleiro, leva para fora, vende o petróleo a $60 e, no entanto, o mesmo barril, quando regressa, há de ser pago $100 a $120, o mesmo barril já na condição de refinado. Como nós sabemos, sempre os países, sobretudo em África, que vimos ao longo destes séculos, foi exatamente a África produzir a matéria-prima, mandar exatamente para o exterior, para a Europa ou para o Ocidente, e quando a África tiver que beneficiar desses produtos que produz, naturalmente paga muito mais caro do que vende. Há países neste momento que não produzem uma gota de petróleo e vivem da exportação de refinados. É o caso da África do Sul e da Singapura. Portanto, para aí, antes de analisarmos os efeitos que são as subvenções e tudo isso, por que não analisar a fundo a questão da refinação e da produção local? Isso leva-nos exatamente à conclusão de que quanto mais produtos pudermos produzir em Angola, mais livres estaremos dessa dependência dos dólares. Então, o que é normal em circunstâncias como essa é criar-se uma estratégia que permite aumentar a produção local, porque se as respostas das nossas necessidades, das necessidades das nossas populações forem locais, naturalmente tudo há de ser muito mais barato. E provavelmente situações como essa da baixa e subida do petróleo poderá ser vivida de forma tranquila quando formos independentes em termos de produção local. Muito obrigado, Sr. Pedro Godinho, o diretor executivo da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, falando sobre a situação atual que se vive e, naturalmente, das suas palavras podemos depreender que, naturalmente, existe da parte das empresas que atuam no setor petrolífero alguma necessidade de divisas e que tal situação pode ser contornada, por exemplo, com a construção de uma refinaria que permitiria, ao invés de gastar-se muito dinheiro na compra de produtos refinados, produzi-los cá, poupar divisas e usar essas divisas para outros fins. Foi o que podemos depreender e também uma estratégia para que se produzisse localmente de formas a que as empresas não tivessem que importar quase tudo o que necessitam. E produzir é com a indústria. A indústria e a agricultura, como se diz, são a base do desenvolvimento. E temos connosco o presidente da AIA, Associação Industrial de Angola, a quem dirigimos a seguinte pergunta, Sr. Severino. Afinal de contas, a produção local ajudaria a resolver e, afinal de contas, que impacto é que está a ter esta situação atual de não termos uma indústria viva e atuante? Até que ponto isso está a ter impactos para importar os produtos da indústria que podíamos produzir cá e que importamos? É concebido que a capacidade de produção de bens e utilidades, bens de consumo e utilidades, ainda está aquém das necessidades, sobretudo na parte que são os alimentares. Mas o que queria, enfim, como para termos uma percepção do meu raciocínio, é vermos que nós estamos, normalmente lá fora, quando os fenómenos vão aumentando, problema atrás problema, a gente chama bola de neve, não é? Nós aqui estamos talvez debaixo de uma nuvem de dióxido de carbono que nos pode intoxicar, mas é preciso serenidade. É preciso entender que há soluções e uma delas é que nos parece que nos acomodamos muito a uma fixação do câmbio e não fizemos movimentos, como fazem todos os países, de valorização das cambiais. Portanto, seria, de certa maneira, reprimir, de certa forma, a pressão cambial. Não se tendo feito isso, porque se entendia que isso podia ter um impacto sobre os preços, e teria, como é evidente, mas isso depois podia ser regularizado por outros instrumentos, é que resulta neste momento uma procura desenfreada de cambiais, porque se os dólares estão baratos, o momento de importar é agora, não é quando ele for desvalorizado. E entre a oferta e a procura há um grande desequilíbrio, o que está a levar a algumas medidas, diria, de caráter administrativo, na relação do BNA com os bancos comerciais que gostaríamos que pudessem ter sido evitadas. Portanto, temos que ver esta questão da desvalorização do dólar, porque, de outra forma, a pressão será cada vez maior. Por isso é que eu digo, é preciso serenidade e agressividade. A outra questão que se põe é que, com esta pressão cambial, evidentemente, um país que está dependente de importações começa a ver a pressão sobre os preços. A pressão sobre os preços traz a pressão sobre salários. Isso tudo, enfim, gera desconforto para as empresas e para quem presta o seu trabalho a terceiros. Nós já tínhamos proposto há tempos que houvesse um pacto social perante a crise. Enfim, achamos nós que, tendo
tido a possibilidade de negociar alguns acordos, alguns parâmetros de regulação desta crise, poderiam ter sido úteis. Mas esperemos que na próxima reunião de concertação social, que já está convocada, possamos recolocar a necessidade de sindicatos, entidades patronais, governo, possamos fazer uma análise conjunta. E é com certeza aquilo que se vai ver nesta reunião de concertação social convocada pelo seu Presidente, que é o Vice-Presidente da República. E para quando essa reunião, Sr. Sabino? Esta reunião é para esta semana. É urgente e por isso temos que congratular com a sua convocação. E já com um modelo de participação um bocadinho mais alargada do que aquilo que era convencional. As empresas do setor produtivo precisam de insumos de importação. Esta é uma outra dependência, digamos, atroz, a que ainda estamos sujeitos, porque nesta fase de industrialização se procurou mais partir do produto acabado do que as matérias-primas. E como tal, se não há matérias-primas, evidentemente que a oferta interna baixa. Como se está a orientar as cambiais existentes para a importação de medicamentos que nós não temos capacidade de produção, salvo, enfim, aí uns embriões, digamos assim, da empresa que está aqui instalada no Kazenga e outra em Bengala, os bens de consumo são a grande preocupação do Executivo e com razão. O certo é que, não pondo cambiais ao serviço da indústria, estamos a reduzir a oferta. Estando a reduzir a oferta, aumenta a pressão para a importação. Portanto, estamos aqui a ficar num jogo, numa pressão, num círculo vicioso. Portanto, há necessidade de serenidade para que a utilização dos recursos possam ser feitos de uma maneira mais equilibrada, mais transversal. Porque se eu não tiver, por exemplo, peças de reposição para as viaturas, para os caminhões, vou imobilizar toda a transportação. Não nos parece que ser muito esse pragmatismo de dizer agora é só isto e amanhã é aquilo, porque isto cria disfunções que não levam à eficiência económica. Agora, o que nós pretendemos é que o BNA continue a fazer reuniões com os operadores económicos, como fez uma há tempos atrás, porque isto, fazendo só a nível de concertação, há fenómenos que são diários, são casuísticos e têm que ser geridos. Queremos encorajar o BNA, na pessoa do seu governador, a continuar a fazer estas reuniões com os operadores económicos. Agora, o que se entende é que, neste momento, o setor produtivo tem que ser inflacionado na sua capacidade de oferecer bens. E aqui temos que ir buscar aqueles segmentos que ainda hoje fazem grande pressão sobre a balança cambial, são os bens básicos, tentar eventualmente ter, isso pode ser atípico, quer dizer, para os bens básicos, que é aquilo que a gente tem que dar segurança social à maioria das pessoas que não têm recursos, se calhar termos um câmbio para os bens básicos e termos um outro câmbio para a economia em geral. Portanto, são situações de emergência que precisam de ser bem avaliadas. Um outro problema que se pôs e que nós tínhamos já colocado é que, a par dessa crise, vieram medidas que poderão ser consideradas hoje precipitadas, foram entendidas como oportunas no momento, foi a cessação da importação por carta de crédito não confirmada, ok? O que é que levou? A desconfiança no mercado, empresas que tinham crédito externo deixaram de o ter e hoje estão sob a pressão cambial, quando podiam continuar a importar, para depois pagar a 180, 365 dias ou 90 dias. Também houve uma outra medida, que eram bens que estavam aqui no Porto de Luanda, fundamentalmente, mas também nos outros portos, e que não estavam pagas. E que normalmente saíam porque havia um acordo entre fornecedor e importador. Com esta crise cambial, criou-se, enfim, não digo a desconfiança, mas a instabilidade, e o fornecedor exigia que as mercadorias, antes de saírem dos portos, fossem pagas. Perante uma carência cambial, não se pagou, ou não se pagava, e começou-se a pressionar para tirar as mercadorias sem o bill of lading, ok? O que criou mais desconfiança no mercado internacional. E hoje, empresas que faziam fluxo mercantis para o país, alto lá, porque nós não estamos a sentir seguros, porque a Administração Geral Tributária, outra entidade, entendeu que poderia liberalizar a saída das mercadorias sem os devidos pagamentos. Nós tínhamos proposto que este mecanismo fosse feito, mas sempre com uma garantia do Ministério das Finanças que ia honrar, porque seria uma espécie de garantia soberana. Ora, se não se fez, isto ainda criou mais dificuldades para o fluxo de mercadorias. Não havendo fluxo de mercadorias, as prateleiras começam a ter não aquela oferta que era comum e, como tal, a pressão sobre os preços. Precisamos de serenidade e agressividade
para que esta nuvem de dióxido de carbono não perturbe a oxigenação do nosso cérebro, se assim posso dizer. Muito obrigado, Sr. José Severino, Presidente da AIA, e esse resumo sobre o que está a ocorrer na economia. Naturalmente que as empresas que prestam serviço à indústria petrolífera também estão com algumas dificuldades, ou não. Temos connosco o diretor da Operatec, uma empresa que presta serviços à indústria petrolífera, mão de obra qualificada, segurança, e também agora já está na área de formação. Uma empresa angolana, e que tem naturalmente um parceiro americano e que, como já dissemos aqui, é membro do Conselho de Administração da Câmara de Comércio, Estados Unidos-Angola. O Sr. Roberto Figueiredo, queríamos saber, efetivamente, qual é o ponto de situação que se vive atualmente na indústria petrolífera e, atualmente, pela Operatec. Que impacto está a ter a atual situação macroeconómica na área em que atua? Os colegas me antecederam já explicaram que essa crise tem efeitos negativos sobre a economia do país e para as empresas. E a Operatec não foge a regra. E nós temos feito alguns debates com algumas empresas para tentarmos discutir o assunto e encontrarmos solução local. Só para dizer que todas as empresas que atuam no setor petrolífero, fundamentalmente para a área de prestação de serviços, estão a sofrer com esta crise. E não é só com a redução do volume de negócios, porque com a baixa do preço do petróleo reduz também o volume de negócios que as empresas tinham. Tem um outro segundo fator, que é a falta de divisas no mercado nacional. E isto é muito grave ainda do que a própria redução do volume de negócios. Porque a falta de divisa no mercado nacional trouxe, como disse o Dr. Severino, não diria desconfiança, mas alguma instabilidade na relação entre empresas locais e os fornecedores estrangeiros. Sabemos que para as empresas nacionais que operam no setor petrolífero são principiantes, dependem 60% a 70% de fornecimento de empresas estrangeiras, tanto na tecnologia, mão de obra, de outros elementos. Então nós prestamos o serviço cá, mas temos que pagar depois às empresas, os nossos fornecedores. E quando nos deparamos com essa situação de falta de divisa, não conseguimos honrar os compromissos que nós acordamos, que eles estão nos contratos, e então gera uma instabilidade na relação entre a empresa nacional e o fornecedor estrangeiro, porque os contratos têm os parâmetros, as cláusulas todas bem definidas e os nossos contratos, como são internacionais, devem ser cumpridos na íntegra. Está a acontecer agora que as empresas estão, no caso da Operatec, cancelamos alguns projetos que nós tínhamos em carteira e mesmo aqueles que já estão em curso, nós tivemos que fazer uma redução das nossas atividades, porque não conseguimos ter nem a mão de obra especializada e muito menos os materiais, os equipamentos para nós podermos prosseguir com as nossas atividades. Mas estamos a resistir. Para nós, a Operatec, essa é a segunda crise. Vivemos a crise de 2008 e, como disse, conseguimos sobreviver na crise de 2008, porque tínhamos apenas um fator, que era a redução do volume de negócio. Esta crise, como disse o engenheiro Pedro, as consequências são muito mais elevadas, porque temos outro segundo fator, que é a falta de divisa que não tínhamos em 2008. E isto realmente está a causar graves problemas às empresas nacionais que atuam no setor petrolífero como prestadoras de serviço. Não estou a falar das operadoras, né, estas não, mas aquelas que são prestadoras de serviço, e porque temos feito alguns debates e temos todos o mesmo problema, que é, temos os kwanzas, mas não temos as divisas para podermos honrar com os compromissos dos nossos fornecedores. Ou seja, tem dinheiro, mas não consegue pagar pelos serviços que lhe são prestados. E há um outro fator ainda interno, que é a depreciação diária do kwanza. Nós temos estado a analisar, eu internamente lá na nossa empresa, temos estado quase diariamente, eu quando chego, reúno com o diretor financeiro para abordarmos a questão, vermos primeiro qual é o câmbio do dia, porque a desvalorização é quase diária, né? Qual é o câmbio médio, depois vamos ver os kwanzas que nós temos na conta bancária, quanto que valiam ontem, quanto que valem hoje, e como estamos a 180, a 90 dias sem pagarmos o fornecedor, e o cliente já pagou-nos, o cliente paga-nos já há 30, 45 dias, mas o período de permanência dos kwanzas no banco provoca este gap,
como vai desvalorizando, e estes kwanzas, se nós tínhamos, por exemplo, serviço prestado, nós tínhamos uma margem bruta de 20%, então a nossa margem começa a diminuir porque a desvalorização do kwanza começa a corroer a nossa margem. Então ali já estamos a ver que se essa situação persistir, nós vamos ter um outro problema, que vamos entrar no endividamento com empresas, com os nossos fornecedores, sem mesmo termos gasto o dinheiro que nós recebemos dos clientes, como consequência da desvalorização do kwanza. Só de janeiro até agora, julgo que aqui os economistas que me corrijam, mas que o kwanza desvalorizou-se aí quase a 20%. Em que mercado? Essa é a questão. Pois, aqui. Okay, No mercado formal. Pelas nossas contas. Então, só estou aqui para nós, e eu como gestor de uma empresa, e temos outras, as subsidiárias que também reportam para mim, tem sido uma grande dor de cabeça a falta de divisa e a desvalorização gradual do kwanza. Este é um ponto importante. Alberto Figueiredo, ele que é diretor-geral da Operateco, uma empresa que é membro do Conselho de Administração da Câmara de Comércio dos Estados Unidos Angola e que, naturalmente, é prestadora de serviço à indústria petrolífera, que fornece mão de obra qualificada para exploração e produção de petróleo, e também está na área de formação e segurança na indústria petrolífera. Falando aqui sobre os impactos de depreciação do kwanza, que naturalmente vai aliada à falta de divisas no mercado, e a redução do volume de negócios está a tornar muito difícil a gestão do negócio. Recordar aos nossos ouvintes que está a ouvir o programa LZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola, um programa naturalmente que hoje está a debater o impacto da atual situação macroeconómica sobre as empresas. Temos como convidados, para além do Sr. Alberto Figueiredo, diretor-geral da Operateco, que acabou de falar, está connosco também o Sr. José Severino, ele que é presidente da AIA, também connosco está o diretor executivo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos de Angola, o Sr. Pedro Godinho, também connosco o Sr. Carlos Gozado de Carvalho, ele que é economista e também jornalista. Carlos Gozado, vamos puxar pela sua vez de economista para falar sobre este ponto que foi falado, que é a questão da depreciação do kwanza, ou seja, o nosso kwanza não consegue desempenhar todos os seus papéis enquanto moeda. Não dá para fazer poupança porque ele desvaloriza-se e depois essa poupança conta-se com 10 e depois afinal tem 5 ou 2. Como encara essa situação toda e já agora, como economista, que alternativas podemos ter para estas situações todas que foram aqui levantadas? Mais uma vez, bom dia Joel, bom dia colegas de painel, bom dia ouvintes. Nós estamos numa situação complicada, não é? Muito complicada. E nós vamos ter que nos adaptar à nova situação. Portanto, o que acontecia era que nós vivíamos acima das nossas possibilidades. Nós vivíamos com base no petróleo. E, portanto, as receitas do petróleo caíram quase 50%. E, portanto, imaginem as famílias cujos rendimentos caem 50%. O que é que têm que fazer? Reduzir o seu nível de vida, não é? Tem que gastar menos. E, portanto, é isso que nós nunca vamos ter mais divisas, a menos que o petróleo suba. E eu espero que, se o petróleo subir, nós não voltemos a insistir nos erros que fizemos anteriormente. As pessoas têm que se habituar a que o seu nível de vida vai recuar há alguns anos. Sem dúvida absolutamente nenhuma. E ainda por cima, nós, o censo diz isso, somos mais do que éramos. Esta coisa de que já somos país de rendimento médio. Isto tudo são caprichos que foram feitos pelo petróleo, que achávamos que todos que éramos ricos por causa do petróleo. E há aqui uma situação que é a seguinte: nós não sabemos o que é que vai acontecer com o petróleo, mas ao contrário do que aconteceu em 2008 e 2009, em que o choque foi um choque de procura, a economia mundial estava mal, quando a economia mundial começou a entrar nos carris, o petróleo voltou a subir. Nós agora estamos em presença de um choque da oferta. E, portanto, as coisas até podem não se verificar aquilo que se prevê, mas provavelmente o petróleo vai ficar nesta casa dos 60, 70 dólares durante um tempo. E, portanto, nós temos que ajustar o nosso nível de vida aos 60 dólares o barril. Não temos outra alternativa. E agora o que nós podemos fazer é minimizar os estragos. Nós não podemos fazer outra coisa. E, portanto, há coisas que estão a ocorrer agora e que são resultado do passado. O Pedro Godinho falou de uma coisa que é uma coisa verdadeiramente incrível. Como é que é possível que um país, ao fim de 40 anos, não tenha uma refinaria? É uma coisa que ninguém consegue entender. E depois, está aqui o Severino, cujo este assunto é muito caro. E depois, quando decidimos fazer uma refinaria, vamos pô-la no pior sítio de Angola, com 1.250.000 km².
quadrados para fazer refinarias, não é? Quando se pensou fazer uma refinaria, vai-se fazer uma refinaria na Restinga, no Lubito. Quer dizer, são coisas que, do meu ponto de vista, não funcionam. Outra coisa tem a ver com esta questão da desvalorização. O Kwanza está a desvalorizar, entre outras razões, porque o Kwanza estava muito forte. O próprio Banco Nacional de Angola tem estudos sobre a taxa de câmbio real do Kwanza e todos esses estudos apontam que no sentido de que o Kwanza esteve sistematicamente sobrevalorizado. E, portanto, o que está a acontecer agora é um ajustamento. E eu aí estou perfeitamente de acordo com o Zé Severino. O Kwanza precisa de desvalorizar, precisa de se ajustar. Porque quando a procura é maior do que a oferta, pode haver vários ajustamentos. Um dos ajustamentos que tem que ser feito é pelo preço. E isso já estamos melhor do que em 2008, 2009. Que em 2008, 2009 só desvalorizamos quando fomos obrigados a fazer isso pelo Fundo Monetário Internacional. E este ano eu penso que está. Portanto, Alberto vai ter que conviver com o Kwanza fraco. Vai ter que conviver com o Kwanza fraco. Não. Mas o problema que ele se apresenta aqui não é o desconforto que há em lidar com o Kwanza fraco. É que, por exemplo, as empresas no setor petrolífero têm nas contas bancárias domiciliadas em Angola acima de 50, 100 milhões de kwanzas. Por que é que isso acontece? Porque vão recebendo os pagamentos das operadoras dos clientes em kwanza, vão solicitando a transferência do mesmo capital posterior para honrar os seus compromissos com os fornecedores e tudo isso. E como há atraso de 2, 3, 4 meses, o dinheiro fica exatamente cativo no banco. E cada dia que passa, naturalmente, o Kwanza vai se desvalorizando. Claro, se hoje tenho 100 milhões, dentro de 3 ou 4 meses, esses 100 milhões estarão transformados em 70 milhões, 80 milhões. Eu, por exemplo, fui convocado urgentemente por um membro que estava desesperado, uma empresa americana de médio porte. Estava de tal forma tão desesperado que chamou-me para pedir-me um conselho, porque ele disse que com a desvalorização do Kwanza já estava mais ou menos à volta de 2 milhões de dólares, o que representava exatamente a margem de lucros que ele teve em 2014, e nesse momento ele na altura já não se preocupava em manter a margem de lucro, mas como fazer, pelo menos para impedir que o restante do capital tivesse aí. Eu entendo, Pedro. De tal forma que pediu-me um conselho e perguntou como é que eu posso investir esses kwanzas, o que é que eu posso comprar aqui, o que é que eu posso comprar com esses kwanzas para poder evitar, pelo menos para poder estancar a desvalorização do que é. E tivemos quase 30 minutos a conversar, à procura de soluções, mas acabamos não encontrando quase nada, porque as soluções foram apresentadas na mesa, eram paliativos que talvez funcionasse num período de 2, 3 meses, mas nunca para um período sem mais dúvida. Mas eu percebo. Mas agora, isso é o Severino tem seguramente associados na indústria que estão com o mesmo problema. Agora, eu entendo o seguinte. Piores. Eu também acho o seguinte. Eu acho que o setor petrolífero, apesar da baixa do petróleo, é o setor de onde vêm ou de onde continuam a vir as nossas divisas. Joel, tu falavas há pouco de 90%, não é 90%, é mais de 95%, é quase, em alguns anos é quase 100%. E, portanto, eu sem dúvida nenhuma acho que o setor petrolífero deve, porque nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro, não é? Ela já está com alguns problemas. E, portanto, eu acho que nesta coisa da distribuição das divisas, as coisas devem ser diferentes. E aí chego a um ponto que eu gostaria de chegar e que tem a ver. É um facto que nós temos menos divisas. As exportações caíram à volta de 50%. E, portanto, como a maior parte das divisas vem das exportações, não há divisas. Agora, o que é possível é distribuir melhor as divisas que existem. E desse ponto de vista, parece-me que há muito pouca transparência. No sentido de que o Banco Nacional de Angola tem toda a informação que é possível relativamente às divisas. Sabe quem compra as divisas e tem a possibilidade de ver depois os bancos a quem vende as divisas, para onde é que essas divisas vão. E, portanto, há muitas queixas no mercado sobre isso. Sobre a forma como as poucas divisas que existem estão a ser distribuídas entre as pessoas. Claramente, isto, enfim, é feito pela via administrativa, o Severino já mencionou isso, existe um aviso do Banco Nacional de Angola que estabeleceu quais são as prioridades para as divisas e, portanto, é preciso ver se efetivamente, entre outras coisas, se está a respeitar essas prioridades. E eu claramente não tenho dúvidas nenhumas em dizer que o setor petrolífero é dos setores, como é o setor
petrolífero que nos assegura as nossas divisas. Portanto, nós não podemos correr o risco, por exemplo, de como aconteceu aqui há 1 ou 2 anos, de baixa do preço do petróleo, da produção. Porque se além do preço nós tivermos uma quebra na produção do petróleo, isto ainda vai complicar mais as coisas. Do resto... Mas, Rosário, diz. Isso foi uma instrução de princípio. A carência na economia real derivou de uma orientação que se tinha, depois de ter cessado aquele princípio de que as petrolíferas podiam vender as cambiais aos bancos e o Banco Nacional centralizou nele. A primeira orientação foi priorizar o setor petrolífero. Agora, na verdade, vamos ver qual é a abrangência desta aplicação. Esta é a questão que se põe. Eu penso que o mal tem que ser dividido por todos. Pelas aldeias, não é? Pelas aldeias todas. Okay. Não há outra opção. E quando nós queremos tratar o paludismo com paliativos, dá nisto. Nós devíamos ter tomado uma medida de desvalorização em que todos tivessem que se ajustar. Como o vosso caso, o nosso caso de todos. Se eu tenho que importar X toneladas de matérias-primas para 4 meses, vou importar X toneladas de matérias-primas para 60 dias. Vou melhorar a minha rotação de estoques. Agora, eu mantendo as divisas baratas, a minha pressão é continuar a importar para 4 meses. Porque sou um gestor, tenho que maximizar. Portanto, estamos numa desvalorização deslizante que não partiu a tempo. Isto é, o dólar caiu, nós devíamos ter partido logo, mas ficámos na expectativa. Aliás, quando se discutiu o Orçamento Geral do Estado de 2014, é isso que se vinha a discutir. E eu temo, porque eu tenho vindo a acompanhar o rumo da cotação do barril de petróleo, esteve a 69, havia aquela propensão, vai chegar a 70, que nos daria um bocado de oxigênio, neste momento está a 62. Ele está a baixar todos os dias, meus senhores. Porque, enfim, a oferta é maior, e se o Irão entrar, e tudo parece que há um acordo estratégico entre os Estados Unidos e o Irão, a par daquelas negociações das centrais nucleares, o Irão vai ser um grande fornecedor, porque ele é o 3º maior produtor do mundo, não é brincadeira. Como tal, os Estados Unidos já são o maior produtor de petróleo, já estão a expandir a exploração com a BP, com a Shell, no Antártico. O Canadá já está a construir um pipeline que vem desembocar no Golfo do México. Portanto, a oferta vai aumentar, a não ser que os problemas do Iêmen e da Arábia Saudita possam criar aqui alguma fricção que mantenha os preços nesta dimensão. Mas a tendência é baixar. Portanto, nós temos de estar preparados, como diz o Rosado Carvalho, para nos ajustarmos. Justamente. Não há outra. É impossível. Porque manter este nível de vida é completamente impossível. Eu dizia que a taxa de inflação, que era utópico nesta fase, manter a taxa de inflação a 7 é utopia, meus senhores. Temos que admitir que vai haver um aumento da taxa de inflação. Vamos chegar provavelmente aos 11, mas depois vamos ter que fazer medidas de reajustamento. Agora, querer agarrar a taxa de inflação só pela âncora cambial, não vamos conseguir. Portanto, absolutamente. Temos que aumentar a oferta interna. Há um produto que eu até brinco um bocado com isso, porque eu não sei se os nossos dentes em Luanda são mais frágeis que os dentes das pessoas do outro país, que é a carne. Nós temos 4 milhões de cabeças. O país todo come carne nacional, com exceção de Luanda, por pressão de uma lobby. Então, por que é que nós não ajudamos a que haja um maior fluxo de gado, de carne, da produção nacional, financiando, criando uma linha de crédito para termos aqui mais carne? Nós temos um setor que, naturalmente, precisa de funcionar com mais agressividade, que é o setor das moageiras de milho, que é um produto de base. Tiramos taxas aduaneiras, imposto de consumo sobre a importação, muito bem, mas estamos a continuar a manter taxas alfandegárias, é 2%, mais taxa de serviço, é 2%. Mantendo o produto caro. Então vamos ver se as nossas moageiras trabalham 24 ou 24. Como? Tendo o milho como reserva estratégica, importado por uma entidade estatal, dizemos, senhores, está aqui o milho, produzam. Tirar taxa sobre as embalagens, estamos a pagar imposto de consumo sobre as embalagens do sal, sobre as embalagens. Mas ficamos aqui como se isto, é que diz o Rosado, não nos estamos a ajustar. Estamos à espera que se calhar o petróleo suba para ficarmos outra vez. Temos que nos ajustar, meu senhor. E ainda que o petróleo suba, não podemos fazer como fizemos no passado. Portanto, há aqui, e isto necessariamente passa pela diversificação da economia. É um chavão, é uma coisa que toda a gente diz, mas
não sabemos muito bem. Agora, há uma coisa certa que é, nós não vamos conseguir diversificar rapidamente, não é? Porque é um processo. O que eu acho que tem necessariamente que ser feito é, e insisto nisso, as outras coisas, as infraestruturas precisam de dinheiro, precisam de investimento, precisam dessas coisas todas. Mas há determinadas coisas que o governo pode fazer e que não precisam de dinheiro. Nomeadamente a melhoria do ambiente de negócios. É uma coisa fundamental. A nossa capacidade de atrair investimento direto estrangeiro. Nós temos aqui um setor, que é o setor petrolífero, que vive de investimento direto estrangeiro. É dos setores mais eficientes. Nos outros setores, nós naturalmente devemos, na medida do possível, proteger os angolanos, os empresários angolanos, etc. Mas o que eu quero é que sejam produzidas coisas cá. O que eu quero é que seja criado o emprego nacional. E se os nossos empresários não estão a ser capazes de criar esses empregos, nós temos que abrir a nossa economia ao investimento direto estrangeiro. Nós temos que ter capacidade... Nenhum país fez só com as capacidades próprias, nem a China, nem os Estados Unidos. E não são os grandes investimentos. Como, por exemplo, na indústria petrolífera é assim. É uma indústria de capital intensivo, exige grandes investimentos, etc. Nós, nas outras áreas, nós não estamos aqui a falar só de grandes investimentos. Nós temos que atrair pequenas e médias empresas para Angola. E o investimento direto estrangeiro, se nós conseguirmos atrair investimento direto estrangeiro, é uma forma também de nós trazermos algumas divisas para o país via investimento direto. Mas nós não. E depois melhorar o ambiente de negócios, melhorar a concorrência a nível do país, que isso não está a acontecer. Portanto, nós temos que nos adaptar a esta nova realidade que provavelmente vai continuar durante algum tempo. E, portanto, é possível fazer, por exemplo, a própria Sonangol, que já anunciou, foi o próprio presidente que disse que o modelo operacional é um fracasso e que não é a empresa que está na falência, é o modelo operacional. Por exemplo, uma das coisas que diz é que justamente as importações que fazia através de intermediários de combustíveis vai deixar de fazer. Portanto, são estas pequenas coisas que a gente não entende como é que acontecia. Como é que uma empresa, que é a Sonangol, recorria a intermediários para fazer a importação de combustíveis. Portanto, é esta mentalidade, todas estas coisas, mas dentro de uma certeza. Tudo indica que o petróleo vai manter-se mais ou menos nesta faixa de preços. E ontem, alguém do Ministério das Finanças que já veio alertar que no próximo ano, provavelmente nós vamos precisar, e o Governo vai precisar de fazer mais cortes. Porque o preço do petróleo que serviu de base ao Orçamento Geral do Estado foi $40. Com $40 há um déficit de 800 mil milhões de kwanzas. Portanto, estamos a falar de 8 mil milhões de dólares. Vai ser melhor porque o petróleo está a 60 e o orçamento foi feito, eu estimo que haja aí uma folga de 600 mil milhões. Portanto, mesmo assim, temos um déficit de 200 mil milhões de kwanzas. Portanto, esses déficits não são financiáveis. E, portanto, provavelmente o Governo ainda vai ter que cortar mais na despesa. E, portanto, nós temos que mudar de vida, nós temos que nos adaptar, nós temos que nos habituar a esta situação da falta de coisas nos supermercados. A menos que nós consigamos, e isso é importante que nós saibamos fazer, de falar com empresas que atualmente exportam para cá, fazer-lhes propostas. Se há uma empresa que exporta para cá, falar com essas empresas e dizer, porquê que não produz cá? Quer dizer, em que vamos criar emprego em Angola, etc. Portanto, eu acho que tem muito que ser por aí. E resolver um problema fundamental, que toda esta, enfim, lenga-lenga da diversificação e da produção cá, tem um fator que eu acho que tem que ser absolutamente prioritário. E tem a ver com a energia. Não é possível diversificar a economia com geradores. E, portanto, o Governo tem estado a investir em centrais hidroelétricas. Temos lá UCA. Agora fala-se que os chineses vão financiar Caculcabaça e não sei o quê. Eu tenho uma opinião, eu não sou especialista em energia, mas é uma opinião que já é antiga, que é a seguinte: estas centrais hidroelétricas demoram muito tempo a fazer. Provavelmente nós temos, até apostando, por exemplo, no gás que nós estamos a produzir, que são as centrais de ciclo combinado, em que nós temos que apostar nessas que são também caras, demoram menos tempo a fazer. Está-se a fazer agora também uma no Soio, por exemplo, que nunca mais entra em produção. E, portanto, sem apostar fortemente na energia, nós não vamos conseguir. É preciso fazer poupanças, por exemplo, na construção civil. Nós não podemos continuar a fazer habitação social com peso cambial.
Não pode, não dá, senhores. Temos que usar os materiais nacionais com empresas estrangeiras que aqui estejam, que têm capacidade, têm competência, como diz aqui o nosso colega, que é o investimento, manter competências externas. E nós temos estado, entre aspas, a metralhar há 4 ou 5 anos esta parte, a lei do investimento privado. E não se mudou, está agora na Assembleia. É tudo passo a passo, paulatinamente, ok? Como se estivesse tudo bem. Essa lei já devia estar promulgada, já devia estar em vigor para ativar os investimentos das micro, pequenas e médias empresas estrangeiras aqui. Quando se vem dizer, não, mas se autorizarmos que um estrangeiro faça um aviário no Luena, os angolanos que lá estão vão perder a oportunidade. É ao contrário, meus senhores. Porque é uma transferência de know-how, transferência de tecnologia que o angolano vai ver. E trabalhando lá, acaba por replicar. Está a fazer a mesma coisa, ok? Quando nós vim por aqui, estava a conversar com o Dr. Carlos Rosado, ali, estávamos a falar disso, da transferência de conhecimentos, né? E eu dei o exemplo da nossa empresa. Nós, quando começámos há 9 anos atrás, né, éramos novos no setor, não tínhamos conhecimento. Fomos à busca de parceiros, os americanos, e trabalhamos em conjunto em vários projetos. Ao fim de 5 anos, nós adquirimos conhecimento e ficamos com o projeto, agora operamos. Né? Então, eu penso que as parcerias, o investimento estrangeiro, as parcerias estrangeiras são bem-vindas, mas é preciso que se consiga gerir muito bem os períodos da implementação dos investimentos e também da própria transferência de conhecimento. Agora, falando aqui do Carlos Osar, quando dizia que nós temos que nos acostumar, os empresários nacionais têm que se acostumar a viver com a depreciação do Kwanza. Somos todos. Sim, todos nós, com a depreciação do Kwanza. Sim, nós podemos, principalmente o setor petrolífero, podia estar muito mais bem preparada para lidar com a situação da depreciação, se não tivéssemos a situação da falta de divisas. Exatamente. Por quê? Porque o setor petrolífero tem um capital financeiro muito intensivo. As empresas às vezes têm dificuldade de gerir a sua tesouraria, principalmente os prazos de recebimento, os prazos de pagamento, por causa dessa situação de falta de divisa. Eu recebo em 30 dias e depois para pagar tenho que esperar 90 a 180 dias. Como é que resolve? O comerciante de balcão, ele sabe resolver isso. É que não, mas o comerciante de balcão, não, o comerciante de balcão não tem o mesmo ele tem a mesma intensidade. Ele não tem a mesma intensidade que tem o setor petrolífero. Mas é uma coisa que eu gostaria de realçar. Pois, embora estejamos aqui a dar voltas, há um problema de fundo aqui. E realmente aqui o Carlos Rosado já citou, a questão é produção local. Hoje vemos aqui essas pressões, as divisas, lamentamos, não há divisas, naturalmente é tão somente porque não há produção local. Importamos água, importamos palito de fósforo, importamos tudo. Portanto, a solução para o problema está como é que podemos incentivar a produção local. Porque a chave de todas essas crises reside exatamente nisso. Porque Angola, enquanto província ultramarina, não se falava em divisas. É para a produção local até 1973, Luanda, essa marginal de Luanda, foi construída com o dinheiro do café, o bairro do Alvalade, todos esses bairros foram. E nessa altura não víamos falar em divisas, em dólares. Aqueles que tinham direito a férias graciosas na metrópole não iam, porque tínhamos tudo aqui. E o petróleo, na altura, jogava um papel de luxo para alimentar exatamente outras estratégias. O que nós temos que fazer é exatamente voltar a esse modelo. Agora, o que é importante para nós aqui era analisarmos como chegarmos a esse modelo, tendo em conta os fatores atuais. Temos que começar a trabalhar nesse sentido. Porque se assim não acontecer, há de haver a crise como iniciou em 2014, ciclicamente vai haver outra em 2020 e por aí adiante. O que temos que assumir é um novo paradigma de gestão do país como tal. E então, o que podemos fazer para garantir a produção local? Mas produção local no seu todo. Número 1, o amigo Rosado mencionou, atrair investimento. Isso é verdade. É um ponto muito importante. Angola, nesse momento, tem instrumentos para atrair investimentos. Quando nós declaramos que queremos atrair investimentos, naturalmente temos que criar uma série de atrativos, uma série de normas que atraiam, porque hoje o mundo é uma aldeia globalizada, que qualquer investidor com dinheiro
e que quer investir, olha, pega no mapa mundo ou numa bola e diz, olha, em que parte do mundo é que estão criadas as condições para o meu investimento e para obter retorno. Epá, se isso não for possível de ser feito, naturalmente Angola não irá a lado nenhum. Começar exatamente a facilitar o acesso do expatriado, do investidor a Angola. Está a ser fácil? É uma pergunta que se faz. Mesmo a nível do setor petrolífero, há expatriados aí que estão a pagar multas, pessoas que estão a trabalhar na produção do petróleo, que é exatamente o nosso bem vital que nos mantém. A galinha de ovos de ouro, não se pode brincar com o setor petrolífero. Nós temos membros que naturalmente reclamam, estão com os expatriados há 3 meses a guardar o visto de acesso ao país. Por exemplo, em relação a isso, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, mas tem mecanismos para atrair investimentos. Qualquer estrangeiro que queira investir nos Estados Unidos, desde que o seu dinheiro seja declaradamente limpo e honesto, com $500 mil tem direito ao visto de residência e com a família. É um incentivo ao investimento estrangeiro. E, no entanto, os Estados Unidos é a maior potência. O produto interno bruto dos Estados Unidos anda à volta de 17 a 20 trilhões de dólares. Mas, mesmo assim, tem instrumentos para atrair investimentos. E qualquer um dos aspectos, como aperceberam-se que a maior parte do sonho da maior parte de todos os seres viventes na Terra é o American Dream, é ir viver para os Estados Unidos, então criaram uma cláusula UBI, é um visto que é atribuído àquele investidor que procura o mercado americano para multiplicar o seu capital e com todas as condições para exportar o seu capital. Nós apercebemos há bem pouco tempo que mesmo não foi uma experiência muito agradável. Portugal criou o Golden Visa, o visto Golden, para atrair investimentos. E o capital mínimo que se exigiu lá eram 500 mil euros. A partir daí tinham um visto especial e um tratamento especial. Aqui no país, segundo a opinião dos nossos membros, continua a haver essa dificuldade nos vistos. Esse é um dos aspectos da atração de investimentos. E a lei de investimento privado tem que haver incentivos. Tem que haver incentivos. Nós não podemos atrair investidores enquanto os 5 fatores não tiverem sido levados em conta. Primeiro fator, acesso ao país. Segundo fator, estabilidade política, isso nós temos. Terceiro fator, capacidade de exportação dos seus dividendos. Quarto fator, infraestruturas criadas para poder trabalhar. E o último, é um sistema de justiça funcional. Porque quando eu tiver algum litígio com um parceiro ou houver algum problema e que eu careça do recurso da justiça, é para que ele funcione. Então são fatores que têm que ser levados em conta. Porque nós poderemos estar aqui a andar atrás do petróleo, para frente, para trás. Estamos todos os dias a acompanhar a subida e a descida, mas o segredo está exatamente na produção local. Muito obrigado, Engenheiro Godinho. E aproveitar essa janela para anunciar um evento que a Câmara de Comércio está a criar já nesta sexta-feira. A Câmara de Comércio vai organizar mais um First Friday Club, um encontro de convívio social entre executivos, onde se debatem temas de interesse. Então, se está com problemas de aplicação das suas poupanças, não se preocupe, vá ao First Friday Club e lá, como o nosso convidado é a Bodiva, vai a própria Bodiva explicar, será mais uma oportunidade de perceber o que é que está a ser feito, como é que pode aplicar os seus valores. USAC Magazine. Economia. Acompanhávamos o debate sobre o impacto da atual situação macroeconómica do país nas atividades das empresas a operar em Angola, do qual participaram o presidente da AIA, José Severino, o economista Carlos Rosado, o diretor-geral da Operatec, Alberto Figueiredo, e o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho. Pedro Godinho reconheceu as dificuldades que as empresas membros da Câmara estão a ter e sugere que se façam investimentos para que o país possa produzir localmente os bens que precisa. O responsável associativo encara na atração do investimento privado para outros setores da atividade económica com primazia para o setor privado como a solução para se sair da situação que se vive atualmente. Por seu turno, José Severino, presidente da AIA, considerou oportunas as considerações escolhidas durante o debate, uma vez que vai participar de mais uma reunião de concertação social presidida por Sua Excelência o Vice-Presidente da República, Engenheiro Manuel Vicente.
José Severino sugere que o Banco Nacional de Angola deve continuar a ouvir os operadores e tomar medidas no sentido de mitigar o impacto da escassez de divisas no mercado angolano. Já Alberto Figueiredo, diretor-geral da Operatec, explica que a crise atual está a ter mais impacto que a crise de 2008 porque ela está associada a mais um elemento: a falta de divisas e a desvalorização do Kwanza, que está a causar dificuldade de pagamento aos fornecedores. Alberto Figueiredo diz ainda que, como é normal em todas as crises, acontece uma redução do volume de negócios das empresas prestadoras de serviços e pelo facto de a depreciação do Kwanza tornar ainda mais turbulenta a gestão das empresas, deixa no ar uma questão: o que fazer com os Kwanzas que estão a desvalorizar, uma vez que o nosso país oferece poucos instrumentos para gestão de tesouraria? Já Carlos Rosado responde à questão, incentivando as empresas a investir em instrumentos de dívida pública e por isso defende que é urgente dinamizar o mercado de capitais, que estes instrumentos, como derivados cambiais, vão permitir às empresas ter mais alternativas para investir os Kwanzas e evitar desta forma as perdas decorrentes da desvalorização da moeda. E assim foi a primeira parte do debate sobre o impacto da atual situação macroeconómica do país nas atividades das empresas. Este debate continua na próxima edição do ZAC Magazine. Fique atento. E desta forma concluímos mais uma edição do ZAC Magazine, o programa da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola. Muito obrigada pela sua audiência. O nosso encontro está marcado para a próxima quarta-feira. Até lá, a continuação de uma ótima jornada laboral. O ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. O ZAC Magazine. O espaço que acabamos de ouvir é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola.